Boa noite, aqui é Carlos Gonçalves e nós estamos em mais um episódio do Soltando o Verbo. E hoje nós vamos conversar sobre excessos. Eu sei que a vida de hoje quase não nos proporciona excessos, mas você vai saber como lidar com esses excessos. Afinal de contas, nós temos 3 convidados aqui gabaritados sobre essa questão. E o primeiro deles é o Pastor Valdo, da Igreja Batista Bíblica de Pouso Alegre. Seja bem-vindo, pastor. Sou o Lucas, sou farmacêutico, moro aqui em Pouso Alegre há 3 anos e estou aqui para poder contribuir com todos. Que legal, Lucas. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu sou o Adriano, sou empresário, executivo e pastor também da Igreja Sara Nossa Terra, aqui em Pouso Alegre. Nossa, pastor, mas aí o senhor já está começando com excessos? É muita coisa, né? Para um homem só. É muita coisa. Como cabe tanta coisa no corpinho desse, né? Então, como é que o senhor dá conta? Já que o senhor tocou no assunto aí, como que o senhor dá conta para lidar com Equilíbrio, isso? equilíbrio. Tem que haver equilíbrio porque tem família. E para ajudar, eu tenho, no caso, 4 mulheres, onde é minha esposa e mais 3 filhas, né? Então, Deus é perfeito. Só dá aquilo que, na verdade, é onde você consegue suportar. E onde você não consegue suportar, ele entra para poder ajudar, auxiliar e transformar. Então, é o equilíbrio. É necessário manter o equilíbrio, ter paciência, principalmente. E é o pensar, sentir e agir. É ter o pensamento, o sentimento que aquele pensamento que você teve, está tendo, que vai te gerar, e tomar a ação certa. E muitas das vezes ser um pouco mais racional do que literalmente emocional. Show de bola. Show de bola. Eu sempre falo, né? Penso, sinto, falo e faço. Isso. E, pastor Valdo, além da igreja, o senhor tem outra ocupação? Eu tenho um escritório de advocacia, né? Onde nós temos advogados associados que a gente atende as demandas, né? Da cidade, na área empresarial, na área civil, na área trabalhista também. Temos advogados parceiros lá que atuam. E tudo coisas bem tranquilas, né? Tranquilo. Hoje faz tudo pelo JE, não precisa nem ir ao fórum. Como diz, eu estou mais ali como associado, só para indicar, né? Porque quem trabalha é o pessoal lá, os advogados lá, que são os parceiros que atuam bastante lá. A gente do meio-dia para tarde mexer com esse negócio de PJE dá um trabalho, hein? É verdade. Mas a minha área principal mesmo, que eu amo fazer, né? Há mais de 30 anos aí, é cuidar de pessoas. Isso está no coração, isso está no nosso chamado, né, para esta missão tão bela, né, que o Senhor nos vocacionou para isso. Né? Exatamente. São 36 anos, né, de me converti aos 19 anos de idade. Conheci a Jesus, estava no exército ainda. Estou na mesma igreja 36 anos. 36 anos. 36 anos. Que no bênção. mesmo ministério. Casei ali. A doutora Darlene deve estar nos acompanhando também. Um abraço. E tenho 3 filhos. O Dani está cursando o curso de psicologia. Gosta muito de música também. Davi já é casado. Também sou vovô, viu? Eu tenho 2 netinhas. Alice, de 5 anos. Cecília, de 7 meses. Davi, casado com a Júlia, tem 25 anos, Davi. Casou bem novo também. Ele é engenheiro agrônomo. E meu caçula tem 20 anos, né, já vai fazer 21 daqui a alguns meses, e está cursando o 3º ano de medicina. 3º ano de Que benção. Na cidade de Itajubá. Que benção. O cabo não está conectado direito. Aqui é ao vivo, pessoal. Quem sabe faz ao vivo. Então, o som picando, o som não está legal. Lucas, a questão de medicação. Existem extremos também? Existem excessos que são prejudiciais? O pessoal costuma dizer que o remédio em excesso vira veneno. Isso procede? Nossa, cara, isso é com certeza. E esse é um tema muito crítico, porque e muito importante que a gente tem que sempre levar em consideração, porque, como você mesmo falou, a diferença entre
o medicamento e um veneno, né? O remédio e o veneno é simplesmente na dose. É na dose. Então, dependendo do medicamento que a gente estiver fazendo uso, o extrapolar ali você pode gerar sérios danos à saúde, até mesmo mais grave e levar até a morte. Então, nós precisamos tomar muito cuidado mesmo. Né? E não só os excessos aí, como assim, da gente estar ingerindo os medicamentos, mas também lembrar que o medicamento ele é utilizado ali para a gente tratar alguma enfermidade ou algum sintoma. Ele pode também interagir com outras coisas. Então, além a gente, na automedicação, a gente tem que ter o conhecimento, a orientação correta, saber se esse medicamento tem uma interação com o alimento, se ele tem interação com outro medicamento que eu já faço uso contínuo dele. Então, um pode ser, no termo técnico, é antagonista, ele vai comprometer o efeito do outro, e aí eu posso ter um sério dano àquele tratamento que eu já faço. Né? Por exemplo, eu faço uso de um anticoagulante e se eu uso um outro medicamento, por exemplo, um omeprazol, citar alguns medicamentos aqui, um clopidogrel, que é um antiplaquetário, e eu faço uso do omeprazol, eu posso estar inibindo o efeito, a ação desse anticoagulante, e aí desencadeando problemas como formar esses trombos e soltar esses trombos e até mesmo ter eventos de hemorragia. Né? Então, corrigindo, a formação dos trombos, né? Porque ele vai evitar justamente, ele é um antiagregante, né? Ele vai evitar a formação desses coágulos. Então, uma vez que eu tenho esse efeito inibido, eu estou proporcionando esse efeito. A formação. Coágulos. Exatamente. E aí, podendo virar um AVC ou outros danos mais graves. E essa questão de medicação, professor Carlinhos, vou chamar você de professor, né? Fique à vontade, meu irmão. Essa questão da medicação hoje é algo assim muito sério. Hoje nós temos uma cultura aqui no Brasil que as farmácias hoje quase que é um supermercado, né? Você já entra, já tem então um cestinho já para você pegar. Né? Não, tem tudo até remédio. Exatamente. Né? É igual o celular, você deve comprar tudo. Tem bebidas, tem a ração para cachorro, né? Tem de tudo. Exatamente. E então você sai com o cestinho ali, né? Nas prateleiras, pegando as medicações, e é uma cultura que me parece que é coisa mais do Brasil, né? Parece que lá fora a questão de medicação é mais severa, né? Tem certos medicamentos aí que a gente compra de quilo, né? Compra um monte de caixa. E ainda tem a promoção. Se levar uma, por exemplo, é R$10, a segunda já cai para 4, se levar a terceira já para incentivar o consumo para levar. Não dá para negar, porque realmente a nossa cultura é consumir. E alguns medicamentos, eu estava conversando com um amigo, por exemplo, um remédio comum, né, o paracetamol, parece que na Europa só com receita médica. Em alguns países é negócio sério. Justamente porque, só complementando, pastor Walter, porque ele, em altas doses, ele começa a produzir uma substância que ela é muito prejudicial ao fígado. Olha só. Podendo trazer sérios problemas de fígado. E as pessoas vão tomando isso como se fosse água. Água. Então, quero dar os parabéns pelo assunto, né? Um assunto bastante interessante. E quando eu recebi o telefonema ontem para fazer parte do podcast, eu pensei, mas o que eu vou fazer lá para falar de medicação, de assuntos da área médica? Não é minha área, né? Então, não, traga uma coisa do ponto de vista teológico, né? A questão da importância da medicação, do cuidado com o corpo. Então, aí agora já vai exigir um pouco mais de mim, eu vou ter que dar uma pesquisada. Mas é interessante como que a Bíblia tem resposta para tudo na nossa vida. Exatamente. Tem resposta para tudo. Daqui a pouquinho eu quero compartilhar algumas coisas bem interessantes aqui da minha pesquisa. Será bastante legal, bastante legal. E você que está nos acompanhando, aproveite para compartilhar, para se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E quanto mais você compartilhar esse vídeo, esse conteúdo, você vai ver que para mais pessoas o YouTube vai entregar. E como o pastor Valdo falou, que é um assunto altamente relevante, uma vez que a gente está falando de saúde,
você vai estar ajudando outras pessoas a tomarem conta da sua saúde. Pastor Adriano, diante disso, tudo que o senhor falou que o senhor é, e nem me atrevo a tentar repetir, porque fatalmente vou esquecer de alguma atividade. Como lidar com os excessos e evitar a automedicação? Hoje eu dou graças a Deus por tudo aquilo que Deus tem me dado. Principalmente eu vejo que um homem forte não é porque tem uma mulher forte atrás, mas do lado. A minha esposa, a pastora Juliana, que também é pastora, junto comigo no ministério, mas além de ser pastora, ela é terapeuta e está no sexto período de psicologia. Então, eu vejo que Deus, por isso que eu falo que Deus faz tudo certo, né? Porque muitas das vezes ela tem me ajudado, sem que mesmo ela saiba. Primeiramente, porque ela não pode fazer uma autoanálise minha, né? Ela não pode me aconselhar perante, no caso, a questão como psicólogo, que ela está sendo, vai se formar, ela não pode porque eu sou marido, porque envolve o quê? Afeto, carinho, amor, tudo isso. Então, ela não pode, mas ela faz uma analogia, não sei se seria a palavra correta, né? Referente à minha pessoa, tudo mais, e ela acaba dando algumas alfinetadas, né? Alguma coisa soltando no ar, alguma coisa referente a isso, e até mesmo aquilo que ela estuda. Como eu gosto muito daquilo, do assunto que ela estuda, dos filósofos, né? Nietzsche, Freud, que eu até brinco com ela, chama de Freud, né? Enfim, Freud. Então, ou seja, ela vai falando muito, e eu gosto quando ela começa a compartilhar comigo os assuntos que ela está estudando. Porque querendo ou não, ou até mesmo indiretamente, aquilo está me alimentando. Está me alimentando. E esse equilíbrio, muitas das vezes, eu busco daquilo que ela traz também. Além da palavra de Deus, né, daquilo que a gente já sabe, já conhece, além dos MBAs, pós-graduação, enfim. Mas dentro de casa, principalmente, se você não tiver um companheiro, uma companheira, ou pessoas que estão ao seu lado que possam te ajudar a conduzir as suas atividades do dia a dia, para que você possa ter esse equilíbrio, tanto no natural como no espiritual, ou em família, ou na parte da empresa, você não consegue. Porque nós somos apenas uma pessoa. Verdade. Um só. Saiu daqui da porta para fora, esquece a família, lá na empresa você... Não. Nós somos corpo, alma e espírito. Um ser trino. Porém, somos uma só pessoa. E temos sentimentos. Não há como separar. É diferente do computador. Você uma hora está trabalhando no desktop, na mesa, outra hora você está trabalhando no notebook e leva para o rancho, para a fazenda, para onde quer que você quer. Não tem como separar. Nós somos um só. Pastor, o senhor falou uma coisa aí que me lembrou ao primeiro ano de Direito. A questão do Freud. Aula de português aplicada ao direito, isso foi lá em 2002, muito tempo atrás. Linguagem jurídica. Não vou falar o nome dos envolvidos, porque não vem ao caso, mas a professora, dando a disciplina, a professora que era doutora em língua portuguesa, trouxe para a questão um exemplo de Freud. Um aluno levanta a mão, professora, não é Freud, é Freud. Eu penso assim, o simples fato dela ser doutora em português, ela já podia pronunciar o nome do camarada do jeito que ela quisesse. Ela, com muita educação, ela falou, olha, embora se escreva Freud, se pronuncia Freud. O menino teimou com ela. Pastor, qual foi o apelido desse menino o resto do ano? Freud. 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 E não voltou no segundo ano. Não voltou. Mas boas lembranças, pastor. Muito obrigado por proporcionar esse momento. A questão, pastor Adriano, que o senhor falou, a palavra de Deus fala que o ser humano é corpo, alma e espírito. Então, tem aqueles que vão defender a dicotomia, né, que é só corpo e alma, né, que a alma faz parte do corpo, né, que é das emoções, da mente. Outros vão defender a tricotomia, né, que é corpo, alma e espírito. A verdade é que existe um lado visível, né, material, que é o corpo, e o lado imaterial, que é alma e espírito. Então, também está dentro dessa compreensão. E a importância de se cuidar do corpo, né? Nós estamos falando de excesso, né? Exatamente. Cuidar dos excessos do corpo, a Bíblia fala que é o templo do Espírito.
Eu gosto muito da versão que a de 1 Coríntios fala assim: o corpo é o santuário do Espírito. É um local sagrado, onde habita o Espírito de Deus, é onde nós temos a habitação do Senhor. E a minha esposa, ela gosta muito de cuidar do corpo, né? Ela faz academia, no mínimo, aí 3 vezes por semana, e eu sempre gostava de falar assim, não, eu até citava versículo bíblico, né? Eu disse, não, exercício físico para nada aproveita, sim o exercício da piedade, né? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8, né? E ele falava o exercício da piedade, até que o ano passado, né? Porque ela percebeu, que fez o diagnóstico, ela percebeu um barulho estranho no coração, e ela ligou com a paciente dela também, que é cardiologista, e aí fiz os exames, fiz tudo, né? E realmente estou com um problema no coração, e estou sob tratamento, né? E aí, falei assim, puxa vida, agora eu tenho que cuidar do corpo também, né? Só cuidar do exercício. E aí comecei a fazer o exercício também a partir do ano passado, né, novembro do ano passado. Eu entrei numa academia também de Pilates. E aí foi mais uma brincadeira, né? Que ela falou assim, mas Pilates, você está mais para balé do que para Pilates. Então eu brinco com os meus filhos lá que eu estou na academia de balé. Mas olha, eu nunca imaginava que Pilates fosse me fazer tão bem. Sim, Né? sim. O exercício físico, realmente, ele é muito proveitoso, ele é importante, né? Aí hoje a gente percebe que as pessoas estão muito cuidadosas, né? Você vê que as academias estão lotadas, né? Você passa na frente das academias, estão lotadas. E aí a gente vê também um outro problema, né? É o excesso, né? Será que o excesso também de exercício físico também não pode também levar a um problema? Tudo que é em excesso pode ser problema. Nós falamos da medicação, só que hoje os exercícios, as pessoas, para obter o corpo que ela deseja, ela acaba usando medicações proibidas, né, para anabolizantes, rápido, né? Sim. E acaba também tendo consequências muito graves, né, com respeito ao físico, né? Antes era só a mulher que era mais vaidosa, né? Agora o homem também tá vaidoso. Sim. E eu passo, as meninas falam, vai, idoso. Olha que ponto que a gente chegou. Vai. Enfim, eu acho que é por causa dos cabelos brancos, né? Mas, enfim, é o que a gente tem para hoje, né? Lucas, e aí? Vivemos em um país em que as propagandas de medicamentos geralmente finalizam com aquela frase: persistindo os sintomas, o médico deve ser consultado. E aí, como lidar com isso tudo, principalmente diante dos 2 homens de Deus que estão aqui, tão atarefados do jeito que eles falaram que são, embora procuram o equilíbrio? Isso é um ponto muito importante, porque hoje em dia, né, como o pastor Valdo falou, né, essa busca incessante por alguns, é claro, do corpo perfeito, do excesso, isso e muitos deles, né, acabam procurando vias, aquelas mais fáceis e, né, como o próprio Carlinhos citou aqui, o uso das bombas e essas substâncias nos nossos corpos, e ela vai competir com aquilo que o nosso próprio corpo ele já produz. Na mulher, numa certa quantidade, no homem, em outra quantidade. Falando, por exemplo, da testosterona, né? E o corpo ele vai entender aquilo ali com um certo tempo. Um homem usando por muito tempo, o corpo vai entender da seguinte forma: se está disponível, para que eu vou produzir? Sim. E isso, com o tempo, eu posso ter grande chance do meu corpo parar de produzir. E aí, lá na frente, eu vou ficar tomando isso para o resto da vida? Olha, como que serão as consequências? E na mulher nem se fala. Porque na mulher ela até produz testosterona, mas a quantidade comparada ao homem muito menor, inferior. E aí a gente vê os casos dos efeitos que acontecem, né? Alterações significativas, né? E como isso, infelizmente, tem um acesso, vamos dizer assim, por mais que seja uma coisa prescrita, com receita, ainda a gente vê que tem um acesso fácil. Embora as academias, elas orientam que esse tipo de medicamento, eles não podem ser utilizados para tal finalidade estética, mas, infelizmente, é muito difícil você conter isso. Então, vai mais da conscientização dessas pessoas sobre os riscos que isso pode trazer a longo prazo. E a gente tem vários exemplos, que até mesmo esses
fisiculturistas, pessoas que realmente extrapolaram, né? Foram além, Às vezes até substâncias de uso veterinário, né? principalmente. Sim. Então, assim, você não tem embasamento, nada. Né, como que eu vou administrar uma coisa que é para uso animal, né? E comparando Com o ser humano. o ser humano é um porte muito maior, então, assim, não tem condição. E aí a questão do acesso ao medicamento hoje, essa facilidade, e isso tomou uma proporção, assim, tão planetária, que o negócio está... eu vi uma reportagem hoje, não sei se vocês acompanharam, que está dando muito comentário, que um influencer, ele tem cerca de 10 milhões de seguidores, ele desenvolveu aí, colocou no mercado uma goma, uma bala, uma gominha, que no conteúdo dela tem a tadalafila, um estimulante sexual. E aí, você vê que nível que as pessoas chegaram, né? Olha só a facilidade ainda, você aumentando ainda a chance disso chegar às pessoas. Na época que eu trabalhava em drogaria, eu observava muito os pacientes que entravam lá e me deparava muito com as situações de jovens, muito novos, rapazes novos, fazendo uso desses medicamentos. Né? Então, olha para você ver a gravidade a disso. busca pela performance. E ainda assim, Imediatismo, não, e ainda imediatismo. não bastante só a questão do uso do medicamento, ainda é utilizado com bebidas alcoólicas para potencializar aquilo que já está errado. Exatamente. E isso, gente, é tão complexo porque pode gerar tantos problemas. Aí você vê um jovem desse. Certamente ele não precisaria usar disso, mas por pressão, às vezes, dos colegas, daquele do grupo, ele se sente obrigado a fazer o uso disso. Sim. E aí, lá na frente, ele começa a passar por problemas, alguns Disfunções, né? disfunções e tudo mais, e uns processos que vai levar ele a ter, né, desenvolver talvez uma depressão, uma ansiedade. Sim. Né? E olha, para você ver, uma coisa vai puxando a outra. Então, isso é muito perigoso. Que o próprio excesso ele causa isso, depressão, Exato, ansiedade. exato. E E aí é aquilo que a Bíblia diz, né? O abismo Puxa chama o isso abismo. mesmo. E a questão dentro do nosso meio, né, no meio evangélico, nós temos dois extremos, né? Tem aquele extremo que tudo quer atribuir às coisas espirituais, né? Quer atribuir ao demônio. E tem um extremo que acho que não precisa de nada disso, não precisa de Deus, né? O negócio é só a ciência, médico, né? Tudo é a ciência. E, na verdade, todo extremo é ruim, porque a Bíblia fala de medicações, a Bíblia fala de orientações sobre cuidados com o corpo. E, então, por exemplo, chega pessoas lá que falam assim, pastor, faz uma oração para mim, eu estou com dor de cabeça. Eu estou com muita dor de cabeça, às vezes pouco antes do culto, né? Eu vou lá e falo assim, pois não, entra aqui, eu vou fazer uma oração para você. Acabo de fazer a oração para ela, eu abro minha caixinha, tem uma caixinha lá, caixinha do pastor. Todo mundo já conhece, ó, quando precisar tá aqui. Tem vários, tem alguns medicamentos lá, né? Os excessos estão ali dentro, né? Tem remédio para dor de cabeça, tem remédio para dor de estômago, problemas, né? Tem lá os medicamentozinhos básicos, é que as pessoas já estão acostumadas. Então já sabe, vai lá e toma lá um medicamentozinho lá. E que também ajuda. Então, nem tudo é... Nós precisamos da medicação. Eu creio que as medicações, elas foram providências de Deus, né? Os médicos, os pesquisadores, com a indústria farmacêutica. Hoje é uma evolução, né? Pouso Alegre hoje é um polo quase internacional, né? Exatamente. Nas farmácias espalhadas aí, né? Nossas indústrias aqui estão representadas em quase todo lugar do mundo, né? Sim. Então, temos que agradecer a Deus por essas medicações que nos ajudam bastante. Eu, por exemplo, faço uso de medicação para pressão já há mais de, acho que uns 10 anos já, quando eu descobri que eu tinha problema com pressão alta. E a minha vida ficou tranquila, né? Eu tomo meu ARA-2 lá de manhãzinha, 50 miligramas, depois tomo outra noite para dormir e a minha vida está normal, né? Então, a gente não é contra o uso de medicamentos, Exatamente. até mesmo porque
Paulo orienta para Timóteo, olha, toma um pouquinho de vinho por conta dos seus... E as pessoas problema que de gostam estômago. de beber gostam de usar esse tem versículo também. né, Sabe? Lá atrás, no Antigo Testamento, a gente tem Aqueles aquela... que gostam de tomar, não, Paulo mandou tomar um Mandou, vinhozinho, né? Mas falou que era para diluir em água, né? É. Essa parte eles pulam, né? Mas lá no Até a questão da bebida, você falar assim, tem uma proibição? Não tem. Não existe uma proibição da bebida na Bíblia. Existe a proibição do excesso, né? Os Exatamente. beberrões, né? Os caras que não têm controle, né? Não só os beberrões, a gente pensa que é só, quando fala de vício, pensa que é só vício de bebida, né? Ou de cigarro. Não, tem pessoas que comem demais, velho, né? Sim. Né, Os glutões. Os glutões, Sim. as pessoas comem demais. Então, tem outros pecados da carne também. Pessoas que não têm autocontrole, que não controlam sua língua, né? Sim. Pessoas E que aí não controlam vai. seu temperamento, Sim. né? Sim. E tem pessoas com problemas sérios, né? Problemas sérios nessa área, questão de... Lá no Antigo Testamento, agora eu não me lembro qual foi a pessoa, mas ela tinha ficado com problemas, ao que tudo indica, seria, né, na pele, e aí o profeta falou para colocar emplasto de figos. Está lá no Antigo Testamento. Então, a gente percebe que Deus se preocupou com a gente nesse sentido, a ponto de colocar ervas medicinais. Sim. A homeopatia, que não estou falando que está certo ou está Sim, errado, sim. a gente só está usando aqui para poder enriquecer o conhecimento, mas a homeopatia é o quê? Substâncias extraídas de plantas, né? Já agora a questão dos laboratórios aí já é sintetizada, é isso, Lucas? Corrigindo, pastor, seria os fitoterápicos. Certo, E- perfeito. Por isso que é bom falar com quem tem conhecimento. E os industrializados a gente chama dos alopáticos, né? Que é a base das substâncias químicas. Mas bem colocado, pastor Carlinhos, que realmente a maior parte das substâncias elas foram a princípio identificadas a partir de plantas, às vezes animais. Você vê vários estudos aí, por exemplo, dos medicamentos hoje, dos soros antiofídicos, através do próprio veneno de animais, né? E só para complementar aqui o que o pastor Valdo comentou da caixinha do medicamento, realmente, e o advento a descoberta do medicamento foi fundamental para a humanidade, né? Com uma importância aí, por exemplo, dos antibióticos. Na Sim. época das guerras, quantas pessoas Sim, morreram das guerras? sim. E lá, quando se desenvolveu a penicilina, né? Sim, sim. Foi um avanço tremendo, Sim. né? Mas uma atenção, é claro, porque às vezes a gente toma um medicamento, é para uma dor de cabeça, é para uma dor de estômago. E se a gente não se atentar, por quanto tempo essa dor está persistindo? Às vezes a gente pode estar maquiando algo mais sério. Por isso da frase, se persistir os sintomas, Exato. Então, Porque às vezes está tratando o sintoma, sim, mas não identificou a causa. a causa raiz. exatamente. Então, muita atenção para isso, porque a gente realmente... O nosso corpo fala tudo. Então, a gente tem que ser um bom conhecedor de nós mesmos e Sim. a gente tem que conseguir prestar bastante atenção no que o nosso corpo está falando. Vamos dizer, eu não sou da área do medicamento, né? Nós cuidamos da parte espiritual, né, É pastor? da alma. Cuidamos da alma. Então, eu vou deixar você para a parte aí. Então, E às vezes a alma não está boa e isso daí também vai interfere refletir no corpo. no né? Sim. Tem um versículo aqui que eu gosto muito, que é Êxodo 15, verso 26, que diz assim, ó: dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, seu Deus, e fizerem o que ele aprova, e se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe para os egípcios, pois eu sou o Senhor que cura. Amém. Amém. Então nós estamos falando aqui de uma era que os egípcios estavam na vanguarda ali, né? Várias descobertas, várias medicações, e o Senhor fala assim, olha, eu vou cuidar de vocês. Isso aí eu vou cuidar, eu sou o Senhor que cura, né? Eu sou o Senhor que vai sarar as suas enfermidades. E aí a gente começa a ver como que as leis de Deus, né, a importância de se obedecer aos princípios de Deus. Que muitas coisas hoje, professor, que a ciência descobriu, já era usado lá atrás. Sim, Já era usado lá atrás. sim. Só para fins da pesquisa minha aqui, para rapidamente, né, para colocar para vocês, por exemplo, né, que o temor do Senhor é saúde, né? Levíticos 13, 46,
que fala sobre se uma pessoa está com algum problema de saúde, alguma coisa, ele tem que ser tirado do arraial. Ele tem que ser cuidado fora do arraial, né? Assim como foi a mulher com fluxo de sangue. Exato. Ela não podia estar no meio, né? Sim. Então, o que é isso? Quando tinha que sair do arraial. Ali já estava ensinando o princípio do isolamento, né? Separar o doente, né, das pessoas que estão só para não Sim. contaminar. E você vê, o princípio do isolamento, nós enfrentamos há poucos anos atrás, Sim. aí, né? A importância de nos isolar, de ficar em casa, de poder. Então, esse princípio já existia. Isso há 6.000 anos, 7.000 anos atrás. E na Idade Média, quando veio a peste negra, que dizimou praticamente um quarto da Europa, Sim. aquela doença lá só começou a ser controlada quando eles começaram a usar o princípio de Isolamento. afastar os doentes. Sim. Sim. E até perceberam por que os judeus não ficavam doentes. Por que os judeus não pegavam essa doença? Porque eles tinham um costume, eles obedeciam às leis que eles tinham, as leis, os rituais Sim, religiosos, sim. né? Por exemplo, em Números 19, que fala praticamente um tratado de asepsia, né? O cuidado de lavar um simples lavar as mãos. O judeu não faz nada sem lavar as mãos. Sim. Os judeus ele não toca em coisas mortas, em coisas contaminadas. Hoje em dia, só um exemplo aqui, né? Por exemplo, se o Santos morreu, ele foi sepultado no mesmo dia, já foi logo para o cemitério. Não tem aquela coisa de ficar velando o corpo, de ficar cultuando o corpo ali. Aquele corpo já entrou em Decomposição. decomposição. Sim. A partir do momento que não tem mais a alma, já não está mais ali, não tem mais vida, Sim. já começou a ter uma série de bactérias de contaminação. E aí você vai em velório, você vê as pessoas alisando o morto, beijando, né? E colocando a mão, e abraçando, né? Não pode, né? Tem que ter esse cuidado. A minha avó, os irmãos aqui não sabem, mas eu fui criado pela minha avó. Mas quando se ia em um velório, quando se ia até o cemitério, ela não permitia entrar com aquele calçado dentro de casa. Olha só, É isso tá aí. vendo? Era um cuidado. mesmo. Dentro de né? casa. Mas até hoje, quando eu vou em cemitério, eu deixo o tênis do lado de fora de um dia para o outro, depois para poder lavar a sola do tênis. E quando, no caso, dá para jogar um balde de água na porta e passar, esfregar o pé, alguma coisa nesse sentido, justamente pensando, porque os meus pais, eles também é o mesmo costume. Ele criou esse costume, né? Vai no velório, porque a terra do cemitério está contaminada. Exatamente. E até um pouco além, né, Lucas? Falava o seguinte: está contaminado de câncer, a terra contaminada de câncer. Mas porque falta conhecimento, né? Por exemplo, Deuteronômio 23, 12 a 13. Olha só que interessante. Aqui nós encontramos medidas sanitárias. Quando eles saíam para fazer suas necessidades, eles tinham que sair do arraial, cavar um buraco e depois tampar, né? E boa parte da proliferação de doenças acontece de que maneira? Falta de medidas sanitárias. Até hoje, no nosso Brasil, nós temos esgoto ao céu aberto. Sim. Né? Sim. De água não potável, esgoto ao céu aberto. Então, a quantidade de doenças que são causadas, quantas crianças não chegam aos 5 anos de idade? Sim. Por causa de vírus, por causa de bactérias. Exato. Sim. Né? Que causa diarreia, que causa uma série de doenças por causa de falta de saneamento básico. E lá, 6.000 anos atrás, Deus já tinha esse cuidado do saneamento, né? Princípios de saneamento. Exatamente. Olha, a Vânia escreveu assim, ó: faço uso de medicação controlada e é muito bom para mim, mas tudo supervisionado por um médico. Excelente, Vânia. É isso mesmo. Temos que, quando fazemos uso de medicamentos, nós temos que ter realmente a orientação de um profissional habilitado, capacitado do conhecimento, que realmente possa orientar de forma correta, né, o paciente quanto ao uso, quanto a qualquer sintoma, qualquer diferença que esse paciente venha sentir com o uso desse medicamento. Né? Então, como a gente colocou aqui no início, né, os medicamentos, eles vieram para somar, para ajudar, né, a gente a manter a saúde. Né? Mas é aquilo, a gente precisa ter a consciência disso, né? Não vale simplesmente porque alguém faz uso de algum medicamento e para ele foi bom, vai ser bom para mim. Aquela velha história, né? De graça tem injeção na testa, eu brincava, né? Fazia aquelas brincadeiras. A pessoa estava lá colocando um colírio, só pinga 2 gotinhas aqui também para mim.
A pessoa querer passar o medicamento dela para outras pessoas, isso é muito perigoso. Mas né? eu acho que não sei se é questão de cultura, porque as pessoas acabam o seguinte: você fala para ela que tá com dor no estômago, no caso do omeprazol. Toma o omeprazol, pra mim eu tomo, pra mim resolver o problema, tá, eu tô bem, não sei o que, eu tomo também. Aí a pessoa, ao invés de procurar uma pessoa qualificada, ou seja, um médico, especialista da área, para fazer uma consulta, ela prefere dar ouvidos ao colega que falou, a amiga que falou para tomar o omeprazol, toma o omeprazol e não resolve a situação. Eu já vi um caso. Tá? Isso no caso da cidade onde sou, lá na Taula de Passos, onde um jovem, omeprazol, durante praticamente 9 meses, tomando remédio por conta, quando foi ao médico, o médico fez a consulta nele, marcou a cirurgia, a hora que abriu, falou assim, fecha, não tem mais conta. Pastor Edi morreu. Câncer, tomou tudo. Por falar em câncer, eu vou trazer um outro dado aqui da pesquisa, né? Como eu falei, eu vou pesquisar a Bíblia, né? Minha fonte de pesquisa, como pastor, tem que falar da Bíblia, né? Mas é interessante que o Gênesis 17, 10 a 12, quando Deus faz aliança, né, com o povo dele, e ele dá uma ordem interessante. Ele fala assim, olha, que cada menino que nascesse, o homem, né, o macho, tem que ser circuncidado. E olha que interessante esse dado. Isso só foi descoberto agora na década de 50. Que por que o 8º dia? Por que não pode ser no primeiro dia, não pode ser no 9º dia? Porque o 8º dia, a partir do 8º dia, começa a produção da vitamina K, que é um coagulante, né, natural, né? Então, começa-se a partir do 8º. Então, olha a sabedoria de Deus. Deus, ele é o nosso arquiteto, né? Ele que nos fez. E ele tem o nosso manual de instrução. Sim. Então, agora, só na década de 50 que se descobriu, né, que da formação da vitamina K a partir do 8º dia de vida. Né, pastor? E outro detalhe interessante, também a respeito da circuncisão, né, que o homem, né, por exemplo, quando ele faz a circuncisão, isso ajuda principalmente na higienização do órgão genital. No órgão genital do homem tem um acúmulo chamado esmegma. E essa secreção, ela é altamente cancerígena. É altamente cancerígena. A maioria do câncer do colo de útero é por causa disso. Falta de higienização. Praticamente as mulheres judias não existe câncer de útero. Olha que observação. Não, as mulheres não têm problema com isso, porque devido aos homens serem circuncidados, então há uma facilidade na hora da higienização. Então, não corre esse risco. Uma pessoa que você conhece bastante, chamada Daniela Carneiro, ela disse assim, que bate-papo legal. O maior excesso dos dias atuais é a chuva de informações e, de certa forma, aumenta os números de doenças psicológicas e consumo de fármacos. Gastou. Pois é, um beijo para você, Pitanga. Como é que é o nome? Pitanga. Pitanga? É o nome carinhoso. Meu Deus do céu. Tá bom, Pitanga. Então, hoje a gente vê, né, a internet, ela pode ser boa, como também pode ser maléfica. E a quantidade de informação que a gente tem hoje disponível ali, hoje, muito fácil. Qualquer um pega um telefone ali, tem uma chuva de informações. E se a gente não tomar cuidado com isso, a gente acaba se alimentando de coisas que isso vai desencadear um grande mal aí que hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje, a cada 8 pessoas, uma tem ansiedade. Então, hoje em dia, atualmente, a população mundial tem cerca de 8 bilhões. Então, imagina, 1 bilhão de pessoas só ansiosas. Né? Não só a ansiedade, como a depressão também. A ansiedade vai tomando uma proporção gigantesca e isso causando uma angústia tremenda e a pessoa acabando entrando numa depressão. A palavra depressão, ela é uma palavra moderna, não é tão velha. Foi há pouco tempo que desenvolveram esse termo. Mas a Bíblia já falava sobre isso. Fala da angústia, da tristeza da alma, né? Da ansiedade. E tem um versículo da Bíblia que diz assim, ó, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma,
Mas em tudo, pela oração e pela súplica, né, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pois é. Então, colocar diante de Deus as nossas ansiedades, né? Que o Senhor vai... Onde que Deus vai proteger? A nossa mente. Olha para você ver. Então, eu enxergo assim, a todo momento Deus está nos dando a oportunidade de exercitar. Sim. Sim. Né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, pastor, até propriamente a questão, quando Jezabel foi atrás de Elias, mandou ir atrás de Elias, Elias havia vencido os profetas de Baal, mas ele ficou com medo de Jezabel. E para onde foi parar? Numa caverna. Ele entrou em depressão. Depressão, sim. Ele entrou em depressão. Então, ou seja, todo ser humano, professor Carlos, ele está, não estou falando que ele está fadado, pode acontecer. Sim, Suscetível. está sujeito. Está sujeito, obrigado. Está sujeito a entrar em depressão, seja em todos os preâmbulos da sua vida. Seja no trabalho, seja na família, seja até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja, sobre as pressões, muitas das vezes acaba sendo colocado por liderança, por irmãos fiéis. Ah, porque dentro da igreja isso não pode acontecer? Pode acontecer também dentro da igreja, sim. Assim como pode acontecer dentro do nosso escritório de executivo, pode acontecer na nossa fábrica, no piso de fábrica, em todos os lugares. Deus, ele é o centro de tudo e pode nos livrar de todas as coisas e pode restaurar a cada ser vivente da depressão, da doença, do que quer que seja. Mas para isso, principalmente, como você estava dizendo, Lucas, informação não é conhecimento e conhecimento não é sabedoria. São três coisas distintas. Tem muita informação, mas informação sem profundidade, só no raso. E muitas pessoas não têm o conhecimento para utilizar a informação correta. E muito mais ainda, não tem a sabedoria para poder aproveitar a informação, ter o discernimento do conhecimento e usar na hora certa, da maneira certa, com o fator certo. Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Mas... Sabedoria é não colocá-lo na salada de frutas. Isso aí. Olha só. Perfeito. E quando o pastor estava falando da sabedoria e do conhecimento, achei muito interessante, uma vez um professor do seminário dizia o seguinte, que o conhecimento você adquire nos livros, na universidade, com a vida, você adquire conhecimento. Você vai na escola, na formação, você vai adquirir muito conhecimento. Tem pessoas que têm muito conhecimento, têm 3, 4 faculdades. Sim. Mas a sabedoria, ela vem de Deus. Ela vem do alto. Ela vem do Senhor. Sim. Por isso que Provérbios fala assim, né? O princípio da sabedoria está no temor do Senhor. Sim. Então, às vezes, uma pessoa simples, que não tem conhecimento, não tem estudo, mal sabe ler e escrever, mas é uma pessoa sábia. Principalmente se ela segue os princípios da palavra de Deus. Os princípios. Porque eu tenho o hábito, o costume, aí sempre eu gosto muito de falar sobre isso. A lei da semeadura, ela é universal. Tanto para gregos, troianos, exato, pobre, rico, preto, médio, pardo, não importa. A lei da semeadura ela é universal. Ela é princípio da palavra de Deus. Sim. Planta, colhe. Assim como é a lei da gravidade. Então é para todos nós. Aquilo que você plantar, da medida que você plantar, é a medida que você irá colher. Então não importa. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas às vezes entram no caso a questão de falar, por que uns têm muito excesso? Sim. E outros não têm nada, escassez? Aí eu pergunto, qual é a medida que você tem plantado? Não é a medida de eu estar plantando muito, entregando muito, mas qual é a intenção do teu coração? Exatamente. A sabedoria é fazer da maneira certa e correta, e não fazer de maneira muito, volume, demasiadamente, em excesso, mas fazer sim realmente com a intenção do coração. Qual que é a tua intenção? Qual que é a medida que você está plantando? Muito bom. Ó, aproveitando, você que está nos acompanhando, passou em Pouso Alegre, venha conhecer a Matos Calçados. Eles têm cintos, eles têm relógios, eles têm acessórios. E não somente em Pouso Alegre, em outras cidades da região também tem a Matos Calçados. E lá o atendimento é diferenciado. Wellington, meu amigo, nós estamos aguardando ansiosamente a sua vinda aqui ao podcast, que já está marcado para o próximo mês, e você sabe disso. É uma alegria muito grande essa amizade que a gente tem. E se você
que está nos assistindo quer apoiar este podcast, é só você entrar em contato com o pessoal da G7. Aqui embaixo, você vai poder ver nos comentários onde está ali a G7. É só você conversar com eles e eles vão te orientar como fazer para patrocinar este podcast. E aproveitando, o Martinelli escreveu assim, ó: abraços a todos vocês. Conversa boa, necessária. Abração, pastor Adriano, pastor Valdo, Lucas, professor Carlos, o cara da mágica da G7 atrás das telinhas, Carlin. Ele está ali, ele levantou as mãos, você não pode ver porque ele está atrás das câmeras. Mas, pastor, o senhor falando sobre a sabedoria, me veio à mente Salomão, quando aquelas duas mulheres trazem uma criança. Lembra-se dessa passagem bíblica? Sim. As duas mulheres não tão de boa, né, de boa índole, sim, moravam juntas, e à noite as duas tinham crianças, né, tinham acabado de ter recém-nascidos, e uma delas faleceu, a criança faleceu. Aquela que teve a criança falecida trocou pelo filho da outra que estava vivo. No outro dia de manhã, quando a mãe percebeu que a criança morta não era dela, entraram numa disputa a ponto de chegar até a presença do rei. E ali eu fico imaginando o rei, as duas falando, não, a criança é minha, a criança é minha, a criança é minha, a criança é minha. Não tinha DNA na época, pastor. E aí o que acontece? O rei me traz uma espada. Vamos partir no meio, dar uma parte para uma parte para outra e está tudo resolvido. A que literalmente era a mãe da criança, não, por favor, não faça isso. Não faça isso, deixa a criança viva. A outra que era a mãe da criança morta, não, é isso mesmo, vamos partir então, porque aí não tem briga. E aí o rei sabiamente identificou qual era a mãe da criança. Sim, sabedoria. É sabedoria. Ele pediu para Deus, né? Não pediu riqueza, não pediu dinheiro, mas ele pediu sabedoria. E é o que nós precisamos hoje, nos dias de hoje. Nós precisamos de sabedoria. Precisamos, e a fonte da sabedoria, você que está nos assistindo, não existe nada mais importante do que a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o manual do ser humano. Todas as respostas você vai encontrar aqui neste manual, e que tem cuidados aqui com, não apenas com o corpo, que nós já falamos aqui, mas o cuidado também com a alma. Nós estamos falando sobre a questão da depressão, a quantidade de medicações que surgem. Todo dia está surgindo uma medicação nova, todo dia está surgindo um faixa preta novo aí do mercado, né? E olha que ele nem luta karatê, nem jiu-jitsu. Mas derruba. E esses ansiolíticos, eles... E acaba que espalhando, né, as pessoas achando que isso vai ser solução. Quando se trata da questão espiritual, problemas da alma, é importante você ter os cuidados médicos, é importante, sim, claro, você procurar um psiquiatra, sim, procurar um psicólogo, conversar, procurar o seu pastor para fazer um aconselhamento, mas juntamente com esse tratamento, ter o tratamento de Deus. Buscar na palavra de Deus. Eu falo que o meu receituário para as pessoas que têm, por exemplo, problema com insônia, só começa a ler os Salmos do número 1, garanto para você que antes de chegar no 10, no Salmo 10, você já está dormindo. Já dormiu, comece, né? A ler em voz alta. Em voz alta, vai lendo em voz alta. Desliga a televisão, desliga o celular e comece a ler. Garanto para você que antes de chegar no Salmo 10, você já está dormindo. Mas eu não consigo dormir no Salmo. Você vai continuar lendo, né? Você continua lendo porque a sua vista vai cansar, o seu cérebro vai cansar e você vai dormir. Então, leia Salmos. Né? E tem eu falo assim que os melhores ansiolíticos é os da Bíblia, né? Tem um aqui que eu quero receitar para vocês, que é Deuteronômio 31:8, que diz assim, ó, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele mudará, ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Então, não tenha medo, não desanime, continue, Deus é contigo. Deus não vai te deixar. O próprio salmista, o pastor citou aqui a questão de Elias. Elias enfrentou um problema de depressão, de tristeza, entrou, se isolou, ficou numa caverna. O Salmo 94:19 diz assim, ó, quando a ansiedade já me dominava no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio para minha alma. Então a palavra de Deus traz alívio para a alma. Ela nos ajuda quando estamos em conflito com a nossa alma, com o nosso coração.
Nós estamos falando aqui do excesso. Às vezes a pessoa está cuidando muito do corpo. Tem muita gente nas academias se arrebentando, mas não está cuidando da alma. Não está cuidando da parte interna, não está cuidando do interior. E é melhor que você cuide do seu interior. Porque não adianta você ter um corpo bonito, cheio de depressão, de insônia, de tristeza, de relacionamentos mal resolvidos, um monte de problema. Cuide da alma, cuide do espírito. Tem muita gente com um corpão bonito, mas por dentro está enfermo, né? Tá doente, tá Pastor, com problemas eu vou sérios. até um pouco mais longe. Aí entra... Antes do senhor ir mais longe, o Fernando Malta. Ô, bispo! Eu sabia que você ia gostar. Ele disse: excelente tema. Abraços de toda a Sara Nossa Terra que está acompanhando. Graça e paz. Graça e paz, pastor. Abraço ao paz, bispo. Abraço ao bispo. Eu vou, no caso, para a questão do versículo. Que proveito há em ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma. e perder a alma? Isso. Então, ou seja, acho que resume. Né? Eu posso malhar o culto ao corpo, não é como fala, tem a palavra certa do culto ao corpo? Não, narcisismo não é... Os hedonitas. Não, tem um nome correto, me falhou agora, eu não lembro. Mas, enfim, cultuando ao corpo, né, a questão dos anabolizantes, nós temos falado muito isso aqui, porque é o que está na moda hoje, a questão de os remédios, né, os ansiolíticos também, como o pastor acabou de dizer aí. É o hedonismo. Hedonismo, que é o culto ao prazer e culto ao corpo. Isso é hedonismo. Então, ou seja, que adianta eu ganhar tudo isso para mim poder mostrar o que eu tenho de bíceps, tríceps, quadríceps, né? Mostrar tudo isso. Mas e a minha alma? Eu vou perder a minha alma. Sim. Para estar fazendo parte de um grupo, para mim, no caso, ser aceito em um grupo. Deus, ele te ama por aquilo que você é. E aí é onde eu trago para a nossa realidade humana, deixando um pouco agora no caso espiritual. As pessoas precisam aceitar você por aquilo que você é. Amar você por aquilo que você tem. Por aquilo que você tem, não que você pode dar, mas por aquilo que você é. Simples assim. Amar o próximo como a ti mesmo é você amar a si mesmo primeiro, para depois você amar o próximo. Mas se você não se ama a si próprio, como poderá amar o outro? E ainda mais a Deus que você não vê. Não tem como. Então não adianta nada você ganhar tudo, ter tudo, mas você perder a sua alma. A alma precisa ser tratada. O que nós vemos hoje, Lucas, como você mesmo disse, nas proporções dos milhões com depressão, almas doentes. E isso o medicamento não vai resolver. Não. Ele pode até amenizar. Não. Exatamente. É o que eu acredito, né? A gente tem a nossa saúde. Deus é maravilhoso. Ele criou o corpo de tamanha perfeição que, se a gente seguir, como o pastor Valdo fala, né, citou algumas passagens bíblicas, se a gente seguir o manual, não tem como dar errado. Sim. Né? E muitas das vezes a gente acaba negligenciando e aí vem surgindo vamos dizer assim, os sintomas, às vezes vêm as doenças, mas a gente, cuidando do nosso corpo, a gente vai ter saúde um dia e isso vai nos proporcionar momentos melhores, como uma frasezinha que eu observei foi: cuide bem do seu corpo, é o nosso maior aliado, porque cuidando bem dele, ele pode nos levar a lugares incríveis. Ó, tem um participante aqui, o Martinelli, ele disse assim: Lucas, qual é o remédio hoje na praça que as pessoas mais usam em excesso? E para os pastores Adriano e Valdo, qual excesso vemos hoje nas pessoas, com o olhar espiritual mesmo? Então, vamos lá. Quando eu trabalhava em drogaria, isso há uns 3 anos atrás, eu pude observar muito, e principalmente na época da pandemia, que a quantidade de uso dos ansiolíticos, assim, aumentou numa quantidade tremenda. Principalmente quando a vigilância sanitária liberou a portaria que permitia, diante da situação que a gente estava de isolamento e tudo mais, aumentou o número de meses de tratamento. Então, as pessoas vinham e compravam aquelas quantidades excessivas de medicamentos. Então, tinha a classe dos ansiolíticos, por exemplo, citar alguns aqui,
as classes dos benzodiazepinas, alprazolam, bromazepam, e muitos dos pacientes acabam usando esses medicamentos, que hoje já tem estudos que mostram que esses medicamentos para induzir sono, isso já é uma coisa ultrapassada. Porque hoje já se sabe que o uso excessivo desses medicamentos, a longo prazo, você pode ter sérios problemas de perda de memória. Então, é uma coisa grave. Às vezes você acha que está resolvendo um problema seu agora, mas lá na frente você está correndo sério risco. A conta chega. A conta chega. E o negócio doido que as pessoas que têm, já que os irmãos vão continuar, mas a coisa doida, eu imagino que ninguém em sua sã consciência colocaria gasolina adulterada em seu carro. Às vezes pode colocar em virtude do posto, por não saber. Mas em sua sã consciência, né? Não, olha, eu vou colocar uma gasolina adulterada. Não. Mas quanta gasolina adulterada a gente consome? Sim. Com certeza. Não só as questões dos medicamentos, mas até mesmo das próprias informações, né? É uma coisa que o nosso corpo, a nossa saúde é aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente sente, aquilo que a gente faz e principalmente aquilo que a gente ouve. Então, o que a gente está escutando? Né? Coisas boas, ruins, né? A gente precisa estar atento, a gente precisa aplicar um filtro, identificar essas coisas, não permitir que essas coisas ruins entrem dentro da gente e comece a desencadear todo esse sistema, essa ansiedade e às vezes desencadeando a depressão, né? Então, se a gente estiver atento a isso, a gente pode evitar muita coisa. E a questão espiritual? A questão espiritual, e a Organização Mundial da Saúde já tem divulgado alguns dados bastante preocupantes aí na questão da saúde mental, principalmente pós-pandemia. Então, já é um assunto que já está afetando as empresas, já está afetando, né, muitos funcionários se afastando. Já tem uma NR aí que foi votada recentemente a respeito do tema. Entra em vigor no próximo mês. Né? Que hoje, agora, a saúde mental ela passa a fazer parte do programa de gerenciamento de riscos. Sim, porque... E tudo isso tem levado... Hoje nós vivemos Hoje tem crianças estressadas. Sim. Crianças com estresse. Antigamente, estresse até era bonito falar, né? Eu estou estressado. Mas, pastor, hoje. o grande fator é isso aqui. Exatamente. Nós vamos... Pastor, é isso aqui. Exatamente. O excesso de tela. Né? O excesso de tela. Aliás, eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo. Foi sexta-feira. Na sexta-feira, aconteceu um acidente. A minha esposa foi colocar os lençóis para lavar e acabou lavando o controle da televisão. E a minha televisão só funciona com controle. Só tem controle para tudo, né? Mudar os canais, tudo. E você agora, bom, vamos passar o final de semana sem televisão, mas que delícia que é. À noite a televisão não precisa ficar ligada, não precisa acordar de madrugada para desligar a televisão. O sono dá 10 horas, estão dormindo. Porque, então, uma dica para você, ó. Tira a televisão do seu quarto que você vai dormir bem, tá? Tira do quarto, não liga a sua televisão. Porque isso atrapalha o sono, né? A tela, ficar olhando o celular, né? Desperta a mente. Isso vai estimular. O nosso organismo ele está preparado ali à noite. Ele começa já a produzir a melatonina, né? Uma série de cascatas de hormônios que começam a entrar em ação justamente para... E que são necessários para o dia seguinte. Sim. Se você não descansar, se você não tiver uma boa noite de sono, o teu dia é horrível. E esses hormônios, essas substâncias, elas vão trabalhar para tirar todas aquelas toxinas que a gente produziu durante o dia, renovar o nosso corpo para estar pronto. Não, e é interessante isso, olha como tudo isso tem sentido e é verídico. Eu estou passando por um nutricionista renomado aqui da cidade, porque eu fiz uma cirurgia de coluna e vou precisar emagrecer 20 quilos. Já consegui 10, né? Emagrecer. Não perdi, porque eu não vou achar mais. Não vou achar mais. Já emagreci 10 quilos. E uma das lutas que eu estou tendo hoje, que ele passa para mim, no seu receituário, é: você precisa deitar para dormir às 10 horas da noite, no máximo. O ideal era às 9, às 10 horas no máximo, e acordar às 6 horas da manhã. Porque um dos fatores que está como um fator impeditivo de acelerar um pouco mais o meu emagrecimento, devido à questão daquilo que vai ser produzido durante minhas horas de sono, é justamente porque eu durmo muito pouco, apenas 5 horas por noite. E esse dormir 5 horas por noite e não ter grande ingestão de água durante o dia,
automaticamente retarda o meu processo de emagrecimento. É tudo isso. Com certeza, pastor Adriano. Mais uma vez, o nosso corpo é uma máquina. Deus criou assim de uma tamanha perfeição. Sim. Então, a gente tem que, eu falo que a gente precisa criar um ritual para dormir. Afastar das telas, e como o pastor Valdo citou aqui, Não a liga, própria televisão, leitura, seja a Bíblia, uma leitura, um livro, aquilo ali, com o tempo, o seu organismo já começa a desacelar. A própria leitura já começa a cansar, já te dá um sono. E na questão espiritual, se é uma coisa que o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, não quer que você tenha conhecimento da palavra de Deus. Sim. Ele não quer que você conheça a palavra. Porque se você conhecer a palavra, você vai conhecer a verdade. Se você conhece a verdade te liberta. Sim. Então, você pode ter certeza que você vai dormir bem quando você busca o auxílio da Quando palavra você perguntou de Deus. sobre a questão, no caso, do sentido espiritual, que depois respondendo a pergunta do nosso amigo Martinelli, eu vou trazer bem assim para o começo da conversão, que é algumas coisas que eu vejo muito acontecer quando as pessoas chegam na igreja. O recém-convertido, né, aceitou a Jesus, está começando a ir na igreja. A vida, quando ele começa a ir para a igreja, ele pensa, pô, eu vou para a igreja, a partir de agora a minha vida vai virar um show do milhão. Né? Eu vou ganhar mais, vou ganhar promoção, as doenças vão acabar. Só que começa a acontecer o contrário. O contrário. Aí desperta o quê? A ansiedade. Porque ele quer aquilo que, na verdade, seja uma corrida maratona, ele quer que seja uma corrida de 100 metros. Só que é tudo um construto. Ele vai construir. A carreira, Paulo, é uma carreira. Não é, na verdade, apenas uma ida. É uma carreira que ele está construindo. E nessa carreira que ele terá que construir, muitas das vezes ele vai até mesmo querer voltar ao estado antigo do velho homem, da natureza do velho homem. Por quê? Eu estava lá, parece que estava melhor do que agora quando estou aqui. Só que não é isso. Quando ele estava lá, ele estava tão no erro que agora as escamas estão caindo, ele está conseguindo enxergar realmente o que é a verdade, e a verdade, como diz bem o pastor, vos libertará. Ele está sendo liberto, ele está sendo curado, tanto emocionalmente como espiritualmente e até mesmo fisicamente. Sim. Ele está sendo curado. Só que antes ele não via isso, porque ele estava no erro. Ele estava no pecado, ele estava na dor, estava na miséria, estava atribulado, estava oprimido, estava trancafiado, estava preso, enfim, ele estava tudo, menos passando pelo processo de libertação em todas as áreas da sua vida. Só que ele estava habituado a viver da maneira como ele estava vivendo. E agora, como está tendo mudança e o crescimento, ele dói. Isso tanto a parte, seja empresarial, seja a dor do crescimento que uma criança tem, porque os ossos começam a crescer, não é mesmo, Lucas? Exatamente. Os ossos começam a se desenvolver. Dentro do ministério, dentro da igreja, no espiritual, também vai doer, porque vai ter que haver sacrifício, ou melhor, a palavra é renúncia. Amém. Amados, agora nós vamos para um bate-bola. Pastor Valdo, uma mania. Mania? É. Ler? Ler? Gosto de ler. Tá. Lucas, uma música? Gente, essas horas. Enquanto o Lucas pensa, uma pessoa que o senhor admira. Uma pessoa que eu admiro, infelizmente, ela não está mais no nosso meio, é a minha sogra. Lembrou, Essa- Lucas? Deus é bom. Amém. Amém. Certo. Um motivo para sorrir. A salvação em Cristo Jesus. Oh, glória. Um momento. O agora. Amém. Um lugar no mundo. Minha casa. Uma comida favorita. Arroz e feijão. O básico, né, pastor? Um arrependimento. De não ter aceito Jesus Cristo mais cedo. Um versículo da Bíblia. Jeremias 29:11. Eu gosto principalmente do final do versículo, porque o versículo fala que no final do versículo... por favor, para mim, por favor, pastor. Jeremias 29:11. (29:11), que diz assim, ó.
Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu gosto da versão que diz: bem sei os pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. E agora a parte que eu mais assim admiro e gosto: para vos dar o fim que desejais. É você quem escolhe teu fim. Verdade, pastor. É verdade. Tá. Pastor Valdo, quer deixar uma mensagem para as pessoas? O endereço da igreja, horário de culto? Quero, senhor. A mensagem que eu quero deixar para você que está nos assistindo, talvez você já cansou de bater em muitas portas, já tentou, talvez, ler livros de autoajuda, mas eu quero te dar um conselho. Leia a ajuda que vem do alto, que é a Bíblia. Uma nova instrução de Deus. E eu quero deixar um versículo do próprio Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 28, que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vá para Jesus. Busque Jesus. Não desista da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Ele veio para dar alívio para a tua alma num tempo de trevas, de escuridão, de pessoas estressadas, angustiadas, com medo, desesperadas. E Jesus veio para trazer alívio para a tua alma. E a igreja está ali, né? Estou ali como diz, há mais de 30 anos ali no ministério. A igreja tem 45 anos, mas estou lá há 36, no mesmo local, que é Rua Santos Dumont, 314, no centro de Pouso Alegre, Igreja Batista Bíblica Central. Temos culto lá de manhã, domingo, 10 horas da manhã, e o culto das 18h30. Você é o nosso convidado para estar conosco lá. Lucas, deixar um recado para o pessoal? Então, primeiramente, agradecer a oportunidade aqui de fazer parte desse grande trabalho e só reforçar aqui o cuidado pela nossa saúde. Então, a nossa saúde é uma mistura do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente faz, e é fundamental a gente cuidar dessa nossa saúde, porque é um dom de Deus a gente ter saúde em dia, né? Então, sejam bastante cuidadosos com a nossa saúde para a gente ter uma vida plena e saudável. Amém. Pastor Adriano? Quero agradecer mais uma vez, professor Carlos, muito obrigado pela presença aqui, de estar juntamente com vocês. Eu acredito que esse momento que nós tivemos aqui é um aprendizado para todos nós. Lucas, principalmente, muito obrigado pelo teu conhecimento, rico conhecimento dispensado a todos nós. Pastor Valdo, nem se fala, 36 anos aí já, né, na caminhada. E eu quero agradecer principalmente a você que nos ouve nessa noite, que está conosco, você que estará ouvindo logo depois, enfim, né, durante aí vai estar o link no YouTube disponível para que você possa ver. E eu despeço de todos vocês falando o seguinte: tudo aquilo que você vê, você automaticamente irá sentir. Primeiro você vai pensar, você vai ver, pensar, sentir e tomar ação, agir. Então é o que quando eu comecei a falar aqui, né? É pensar, sentir e agir. Será que realmente isso que eu estou fazendo vai ser bom? Vai ser maléfico ou vai ser benéfico? Como vai ser para a minha vida? Como vai ser para a minha alma? Como nós estamos falando de excesso, falamos muito espiritual, o pastor já falou agora espiritual, Lucas da parte do cuidado, e eu trago para a questão da alma. Porque na sua alma, na minha alma, na nossa alma, está alojados os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos. Cuide da sua alma. E eu deixo você com a seguinte pergunta: a quem você tem emprestado os teus ouvidos? Porque para quem você empresta os teus ouvidos, é para quem você está entregando o teu coração. Obrigado. E conforme a gente sempre faz, os nossos convidados, eles trazem uma lembrancinha para que fique aqui no acervo do nosso podcast. Você vai ver hoje o que os meninos trouxeram aqui para a gente. Meninos, no modo carinhoso de poder falar.
Você Por quer? favor, pode abrir, Aí pastor, eu por quero. gentileza. Eu trouxe aqui, ó, como eu estou fazendo esse ano meio século, né, 50 anos, então Meio século parece ter mais de 50. eu trouxe uma estatueta aqui, para ficar aqui, e você vai lembrar, ó, o pastor Adriano, ou Adriano, quer que seja, tá, ele está trazendo, para me lembrar que ele fez 50 anos, eu trouxe uma leoa Puxa, de prata, Olha, tá aí, ó. vai ser guardado com muito carinho, pastor. E o senhor pode ter certeza que toda vez que virmos essa leoa, vamos lembrar do Senhor. Obrigado. A leoa, ela significa o leão, leoa, Uhum. força, coragem, né, estratégia e principalmente tem um ditado que fala, todo mundo acorda de manhã e fala, vou matar um leão, né? Eu tenho para a empresa matar o leão. Então, eu vou dizer para você, não mate o leão, seja um leão. Amém. seja leão. E eu, como nós, né, para marcar esse momento de estivemos aqui neste bate-papo, agradeço a você, pastor Carlos, nosso mais intimamente Carlinhos, né, que a gente chama de Fique à Carlinhos, vontade, pastor. e pastor Adriano, uma alegria revê-lo aqui depois de muitos anos, né? Verdade. Também o Lucas, né? Prazer imenso. Prazer, um excelente aprendizado que tivemos aqui com você. E eu deixo para aqui como memorial aqui para o podcast os 10 mandamentos, Amém. né? Que são os princípios de Deus que, né, se o mundo obedecesse os 10 mandamentos, não precisa nem ter leis mais, né? Porque não matarás, não furtarás, né? Tanto, honra teu pai, a tua mãe, né? Sim. Então fica aqui, né, para você, né, uma lembrança dos E, 10 pastor mandamentos. Carlinhos, não foi intencional, mas aqui Lógico que foi, assim. Tem tudo a ver. um objeto de valor irrisório, mas o valor disso aqui, significado, é Sim. gigantesco. Simbolizando a profissão farmacêutica, né? A injeção. E aqui fica um pensamento aí para todos, uma reflexão. O que a gente tem injetado na nossa vida, na nossa Muito bom. mente, no nosso corpo? Será que são coisas boas ou coisas ruins? Né? Atenção para as informações. A gente tem, foi citado aqui, números. Então, que a gente possa estar injetando nas nossas vidas coisas boas. Amém. Né? Então, aqui. Muito obrigado, Lucas. Professor, permita fazer né, já que às vezes a gente não vai, não sei como é que vai ser, fica gravado para sempre. Uma gravado. vez que você fez o podcast, está gravado, né? Sim. Mas eu quero deixar aqui o meu telefone, né? Às vezes você está nos assistindo e você quer uma oração, quer conversar um pouco mais sobre os assuntos que foram explorados aqui. Nós estamos aqui em Pouso Alegre, sul de Minas, né? No telefone aqui é 35, meu pessoal é 35 999468871, Pastor Valdo. Eu estou à sua disposição para poder orar com você, para poder conversar com você e poder te dar alguns conselhos da palavra de Deus. Preciso deixar também o endereço da nossa igreja, que eu estou Fique à esquecendo, vontade, tá? meu irmão. Nós temos cultos, queridos, na terça-feira, às 20 horas, culto poderoso, tá? É o culto poderoso de fé e milagres. Nós temos no sábado o culto dos nossos jovens, temos 2 arenas, o culto é Arena Jovem, são 2 arenas potencialmente, no caso específico somente para você jovem, tá? É o culto às 18 horas no sábado e depois logo mais às 20 horas também no sábado, os 2 cultos dos jovens. No domingo, o culto às 10 horas da manhã já é o culto da família, o culto das 10 horas da manhã e depois às 19 horas. E nós estamos situados ali na Avenida Perimetral, ali pertinho ali onde troca pneus, como é que chama? De Pascoal? De Pascoal, de frente de Pascoal, o antigo McDonald's, né, para quem é mais antigo aqui, né? Onde era o McDonald's, de frente do McDonald's, Campineus. Nós estamos naquela área ali, Igreja Sara Nossa Terra, queridos. Venha fazer parte dessa grande família. E aqui foi com vocês, Carlos Gonçalves, em mais um Soltando o Verbo. E lembrando, quem não se relaciona, fica sozinho.